Cristo, cumprimento aqueles que nos assistem, em nome de Jesus, amém? Queria convidar você a ficar de pé, vamos ler a palavra de Deus, vamos permanecer diante da dignidade desse Deus tão grandioso, naquilo que Ele tem preparado para todos nós, e eu convido você a ler o Evangelho de Lucas capítulo 5 hoje, Lucas 5, vamos ler os versos de 1 a 11, encontraram? A palavra de Deus diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então, sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais profundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Amém? Senta no teu lugar, glória a Deus. Muito bem. Estamos caminhando com Jesus através do Evangelho de Lucas, desde o final do ano passado, quando nós falamos do anúncio e do nascimento do nosso Senhor. E Lucas tem nos ajudado a construir a grandiosidade desse privilégio merecido que a humanidade ganhou, que é ter recebido em seu meio, como ser humano, o Deus que quis vir à Terra, que quis encarnar. E em um ato de amor, ele se esvaziou do seu poder, ele se revelou, ele se fez conhecido, ele ensinou sobre a sua vontade. Porque tudo é parte de um plano dele para nos salvar, É aqui que nós estamos. Obviamente, tudo isso que ele fez, e aliás que ele continua fazendo, não é por acaso, mas é porque, a Bíblia diz, entre nós e Deus havia um abismo. O livro de Isaías, capítulo 59, verso 2, diz que o pecado causou um abismo entre as pessoas e Deus, porque ele não coabita com o tão incompreendido pecado, esse negócio que a gente tem dificuldade de entender. Desde Gênesis 3, vocês sabem Gênesis 3, Adão e Eva no jardim, diante de uma planta, de uma árvore com frutos que enchiam seus olhos, faziam salivar, que era aprazível, que era gostosa, que era saborosa, e eles, então, o pecado original, desde Gênesis 3, em que a humanidade passou a ser governada pelo pecado que diz que ela é senhora da sua própria vida, desde lá, houve um afastamento de Deus. Deus se afastou-se desse tipo de humanidade. E aí eu quero que você entenda, portanto, tudo que nós estamos meditando em Lucas, nada mais é do que o esforço do Senhor de construir novamente uma ponte entre Ele e as pessoas. As pessoas que são pecadoras, sim. Por quê? Porque temem fazer tudo da maneira que acham melhor. Mas que se aceitarem se render ao governo dele, passarão por um processo de transformação de vida que lhes dará o privilégio de se aproximar de Deus novamente. Estou falando de princípios básicos aqui da nossa fé, da nossa maneira de nos relacionar com Deus. Jesus Cristo é essa ponte, meus irmãos. É Jesus o nome dele. A forma como Jesus viveu é o segredo que vence o pecado. Veja, ele, Jesus, esvaziou-se do seu poder. Começa aqui,
Ele se esvaziou, ele viveu entre nós, que somos pecadores, para nos chamar para um processo de transformação de vida, porque o governo que outrora afastava Deus de nós, os que eram governados pelo pecado da autossuficiência, pelo pecado de achar que sabe o que é melhor para si mesmo, pelo pecado de que entende que consegue por si, em Cristo Jesus, imitando o Senhor, terão a possibilidade de vencer tudo isso, e vão novamente se achegar para ser governado por Ele, entende aqui? Para fazer tudo na medida dEle. Jesus Cristo veio, Ele habitou entre nós como possibilidade de nos mostrar como é um ser humano que vence o abismo que nos separa de Deus. Entende isso? Portanto, tudo que aconteceu, desde o anúncio que foi feito pelo anjo, que nós começamos lá atrás a meditar, foi um plano arquitetado por Deus, que em todo tempo é Deus agindo através do Espírito Santo, porque desde a criação onde houve a queda, Deus nunca, em nenhum minuto, desistiu de vir até a humanidade com um plano de reconciliação. Ele quer vir para perto de novo. O apóstolo Paulo, na segunda carta de Coríntios, capítulo 5, verso 18, diz isso. Ele diz o seguinte: tudo isso provém de Deus, é plano dele. Ele que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu esse ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo, não levou em conta as nossas transgressões, os nossos pecados, mas confiou a nós a mensagem da reconciliação. Cristo. Então, Paulo está dizendo que em Cristo Jesus, esse plano se tornou uma realidade concreta entre nós. Ele habitou a terra de forma corpórea, ele habitou como ser humano, e ele caminhou os nossos caminhos. Ele sofreu os nossos sofrimentos, ele sofreu as nossas dores, as nossas angústias, mas ele jamais cedeu à tentação de fazer do seu próprio jeito, de ser guiado por si mesmo, pelo que ele achava melhor. Veja, ele pregou a palavra com uma possibilidade de transformar essa realidade de vidas que são influenciadas por esse pecado que nos afasta dele. Bom, eu estou dando esse pano de fundo aqui por quê? Porque, na verdade, essa realidade aqui que eu estou falando para vocês é o que está por trás desse texto que nós lemos hoje juntos. Esse texto ele é muito lindo, claro, porque ele remete a tudo isso que eu estou dizendo para vocês, e eu quero pensar nisso. Nós estamos nos primeiros dias, talvez nos primeiros meses, semanas, do ministério de Jesus na terra, e aí ele está na Galileia. Ele está na Galileia e ele pregava a palavra, ele curava os enfermos, ele expulsava espíritos malignos, ele fazia tudo que o Pai, Deus Pai, esperava dele. E com isso ele ajudava as pessoas, que o plano é esse, a transformar essa realidade de vida dominada pelo pecado. E diz a Bíblia que a sua fama só se espalhava na região. A fama dele crescia. Agora, entenda, em um mundo tão devastado pela ausência de Deus, em um mundo tão devastado pelo governo humano, quando Deus se apresenta nele, implantando o seu reino, trazendo a sua vontade, todo o mal é revelado. Teologia, eu lia um teólogo que dizia, quando o médico se apresenta, ele só se apresenta porque tem alguém doente. Então, quando o médico chega, as doenças são reveladas, né? Essa é a lógica. Então, quando Jesus ia em algum lugar, se juntava uma multidão de aflitos pelo mal, buscando salvação nele, nas suas palavras. Semana passada nós vimos que o Espírito Santo de Deus levou ele até a cidade que ele cresceu, e lá ele pregou a palavra, mas a palavra que ele pregou não foi recebida. Eu quero que você entenda, quem não recebe a palavra de Deus, recebe outra. E as pessoas ali deram ouvidos ao que eles queriam, aos seus próprios interesses. E aí o que aconteceu? Eles se encheram de ódio e tentaram até contra a vida do Senhor, a ponto do Senhor ter que se retirar do meio deles e foi embora. E a Bíblia diz, foi embora para Cafarnaum. Ele saiu dali. Por quê? Porque quem não aceita a palavra continuará sendo governado por si mesmo. E por isso continuará sem a presença do Senhor, continuará sem os seus milagres, porque o pecado de nós mesmos afasta o Senhor da nossa vida. Você compreende isso? Eu estou construindo algo aqui que é importante demais a gente entender. A partir desse momento do Evangelho, Cafarnaum se tornou o lar de Jesus, a casa dele. A Bíblia diz isso. Quando ele lá chegou, ele voltou a fazer o que ele estava fazendo. Ele vai para a igreja nos dias de culto, ele vai lá e ministra a palavra. Ele ensina. E eu comento aqui, nesse momento, que tudo que Jesus fez até aqui, foi ele e o Espírito Santo. Jesus até aqui não tinha chamado ninguém para participar da obra que ele estava realizando. Ninguém, até esse momento, ele convidou alguém não para trabalhar no seu ministério.
Até aqui não, mas a partir daqui muda, a partir daqui as coisas se transformam, a comunidade vai crescer. A partir da leitura de hoje, Jesus vai chamar pessoas para o seu ministério. A partir de hoje, eu lembro a você, porque eu disse a você já, que todos e todas que creem no Senhor, que creem no Senhor Jesus, ele recebe dons. Então presta atenção, todo crente em Jesus tem dons, e eu quero que você compreenda, porque quem tem dons tem ministério. Então veja, o Senhor chama os que nele creem para usar esses dons a serviço do seu reino. A partir daqui é o que vai acontecer deste momento. O Evangelho diz que Jesus estava caminhando nas margens do mar da Galileia, porque a cidade de Cafarnaum fica na beirinha do mar, fica nas margens do mar. E aí, como disse, uma multidão de gente adoecida, de gente sofredora, se ajunta ali em volta dele, começa a comprimir o Senhor, começa a apertar o Senhor, porque diz o texto, queriam ouvir a palavra de Deus. É lindo isso. Por quê? Porque se eles querem ouvir a palavra, significa que a palavra tem poder para nos curar. A palavra tem poder para nos salvar. A palavra tem poder para nos colocar de novo diante da presença santa do Senhor que nos sara. Entende isso? É a palavra que pode. E ele apertado, diz o texto, que ele olha do lado e ele vê pescadores lavando as suas redes. São 4 homens, Simão Pedro com o seu irmão André, e Tiago e João, que são irmãos, que trabalham juntos com Pedro e André. São 4 homens ali que pescaram a noite inteirinha, mas não pegaram um lambari sequer, não pegaram nada, a não ser enrosco. O pescador sabe quando isso é triste. Não pegaram absolutamente nada, e por isso de manhã estavam lavando as suas redes para ir embora para casa, frustrados. Bom, o texto diz que Jesus os vê, e vê também os 2 barcos encostados ali, ancorados na praia, e ele, comprimido pela multidão, imagina um monte de gente apertando, ele até assim se afastando, diz que ele entra dentro do barco, um dos barcos que pertencia a Simão Pedro. E ele vira para Pedro e fala, empurra um pouco para mim, põe um pouco para dentro d'água, para as pessoas não, né? E Pedro fez. Pedro então empurrou o barco um pouco para dentro d'água, Jesus se sentou dentro dele e começou a pregar a palavra de dentro do barco. Então quer dizer que não só a multidão, mas os 4 pescadores estavam ali e todo mundo ouviu. Todo mundo ouviu a ministração da palavra. Observe aqui 2 detalhes, que Jesus prega a palavra para o povo, mas de uma forma diferente, de uma forma inédita. Por quê? Porque ele não depende da sinagoga. A palavra estava sendo ministrada na Galileia, mas Jesus não limita o evangelho à igreja. Jesus não, porque o que importa para ele é pregar a palavra onde tiver alguém disposto a ouvi-la. Entende aqui? E também, ele pede para para Pedro emprestar o seu barco para pregar, ele prega de dentro do barco de Pedro, e esse aqui também é um novo momento. Por quê? Porque a partir de agora, o Senhor vai usar pessoas. Como disse aqui o Elias, o Senhor vai usar os recursos que as pessoas estiverem dispostas a colocar em suas mãos. Ele aceita ajuda para pregar a palavra, quer dizer, ele quer usar a nós, os nossos recursos, para que o reino de Deus seja anunciado. É um novo momento. Entende isso aqui? Então veja, quando terminou de pregar, quando terminou de ministrar a palavra, o texto diz que Jesus virou para Simão Pedro, porque o negócio aqui é com ele. A questão aqui, esse é o cara dessa palavra, o negócio aqui é com Pedro. Ele diz assim, ó, Pedro, vá para onde as águas são mais profundas e lancem as redes novamente. Veja, nós estamos diante de alguém que era experiente no que fazia, né? Pedro tinha um negócio de pesca com seu irmão, ele tinha 2 amigos que eram seus sócios, e com certeza, até aquele momento, Pedro fazia tudo que ele sabia fazer, sim ou não? Até aquele momento, Pedro fazia na hora, do jeito que ele entendia ser a melhor forma. Mas eles tinham feito e tentado pescar desse jeito a noite toda. Veja, de uma maneira, da maneira deles, com os seus próprios recursos, com tudo que eles entendiam, eles tinham feito de tudo, mas o resultado foi nenhum. Vai entrando aqui comigo. Você consegue entrar aqui nessa palavra comigo? Entenda o que isso quer dizer das nossas vidas. Eles estão cansados. No coração deles o que tem é frustração, porque eles fracassaram. Eles estão sentindo fracassados. Apesar de todo o seu esforço, eles não conseguiram nada. E aqui eu já chamo a tua atenção, porque você consegue entender o que é uma vida dominada pelo pecado? Você vai entender isso hoje. Porque infelizmente, eu comento, a religião conseguiu diminuir demais o sentido do que é pecado. Por que diminuir? Porque reduziu tudo, as consequências, e aí o pecado virou
transgressão moral, por exemplo. Pecado é isso. Desobedecer a Deus é fazer alguma coisa imoral. Virou só isso, e com isso escondeu a origem, o pecado de onde surge todo o resto. Essas coisas que a religião diz que é pecado são consequências de algo maior, de algo que tem que tomar o nosso coração cuidado, porque no original grego, a palavra pecado é hamartia. Você sabe o que significa na Bíblia hamartia? Errar o alvo. Não é nada disso que estão dizendo. Errar o alvo. Portanto, o que a religião diz que é pecado, não é pecado. É consequência do que realmente é pecado. O que é pecado? É fazer tudo segundo o nosso querer. Aqui está o problema. É fazer tudo com as nossas forças, com as nossas condições, com o que a gente acha melhor, ser governado pela nossa vontade, pelo nosso desejo. Achar que nós sabemos o que é melhor e fazer somente como nós, como a nossa experiência diz que é certo. O nome disso é? O nome disso é? Você está entendendo aqui, sim ou não? Tem algo na base de tudo isso que a Bíblia chama que é pecado. O resto é invenção da igreja. Na base, quem assim age, sempre vai errar o alvo. Quero que você entenda Pedro hoje naquele barco. Faz tudo, mas nunca dá certo. Faz o que acha melhor e como acha melhor, mas não dá em nada. Faz do nosso jeito. Isso nos leva a nunca acertar o alvo, porque nós erramos o alvo, e o que se sobe é uma vida frustrada, meu irmão. A Bíblia diz que o nosso alvo tem que ser Cristo. O nosso alvo, a nossa mira é Cristo e não nós mesmos. Se nós estamos mirando em nós e não em Cristo, nós estamos pecando e nós vamos errar sempre, nós vamos acabar frustrados. Estão entendendo, sim ou não? Mas veja, em meio a toda a frustração, estava ali aquele que veio chamar pecadores ao arrependimento. Presta atenção. E pior, ele já havia, a palavra já tinha sido pregada. Ou seja, a fonte de fé já tinha sido derramada pelo céu. Afinal, Romanos 10:17 diz que a fé vem de onde? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a ministração da palavra de Deus. E eles ouviram a palavra. Quer dizer, eles já receberam. E depois, então, que eles ouviram a palavra, eles foram fortalecidos na sua fé. Jesus desafia aqueles homens a viverem algo inusitado, um novo tempo, fazer de uma maneira diferente do que eles sempre fizeram. E por isso a ordem é: vá para onde as águas são mais profundas e tenta de novo. E aí Pedro, com tudo que ele achava que ele era e tinha, ele vira mestre, né? É um mestre, é um rabi. Nós nos esforçamos a noite inteira e nós não pegamos nada, mas porque é tu que está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Em outra tradução, eu talvez goste mais, porque diz assim: nós não apanhamos nada a noite inteira, mas sob a tua palavra, tinha acabado de ouvir, sob a tua palavra, ele tinha acabado de ouvir a ministração, sob a tua palavra eu vou lançar as redes de novo. E aí presta atenção, você sabe o que acontece quando um ser humano se rende à palavra de Jesus? O que acontece quando a gente disponibiliza o que nós temos na nossa mão e nós aceitamos obedecer ao Senhor? Você sabe o que acontece quando o pecado de nós mesmos e das nossas maneiras é derrotado? Acontecem milagres. Verso 6. Quando fizeram do jeito que Jesus mandou, quando obedeceram e fizeram do jeito de Jesus, pegaram uma quantidade tal de peixes que as redes começaram a rasgar. Pedro teve que fazer sinal para o outro barco onde estava João e Tiago. Gritou: ei, venha nos ajudar, vem aqui. Porque os quatro, cada um entrou num barco. Vem cá nos ajudar. E eles vieram e era tanto peixe, meu irmão. Era tanto peixe, minha irmã, que encheram os dois barcos a ponto dos dois ter que ir meio afundando assim para a margem. Você não está tendo ideia do tamanho do milagre que é. E Pedro, tão impactado com isso, ele chega na praia. E o que ele faz? Chega na praia. Ele se joga nos pés de Jesus com a cabeça baixa, eu tenho certeza, arrastando o rosto na terra. E ele diz o quê? Senhor, não é mestre não, hein? É Senhor, é Kyrios, é Deus, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E a Bíblia diz que todos os companheiros dele estão perplexos, mas Jesus diz a Simão: Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. Presta atenção, meu irmão. Veja aqui, queridos, aqui tem uma riqueza. Eu fiquei angustiado ontem, de manhã até às 6 horas da tarde. Eu tinha tanta coisa para dizer para vocês, e eu falava: Senhor, me ajuda, porque tem uma riqueza aqui, porque diante da palavra ministrada, diante do milagre que Jesus pode fazer, Pedro se enxergou, Pedro entendeu, ele reconheceu que ele era o quê?
pecador. E por isso ele teve medo. Ele pediu para Jesus se afastar dele. Porque eu sou pecador. Presta atenção aqui, acontece que essa não é a ideia. Acontece que o projeto do reino não é esse. Não é esse o coração misericordioso do Senhor. Meu irmão, Pedro estava certo e errado ao mesmo tempo. Por quê? Presta atenção aqui. Porque ele entendeu quem era ele. Ele entendeu quem somos todos nós. Quem? Pecadores. Nós teimamos em fazer do nosso jeito. E agora, reconhecer isso é tudo. Reconhecer quem somos nós. Porque só com um reconhecimento de verdade de nós vai haver reconciliação. Mas também ele não estava entendendo algo, que até aquele momento, Deus já estava afastado dele. Se afasta de mim, mas já estava. Até aquele momento, ele está pedindo para Deus não fazer o que Deus estava querendo. Até aquele momento, o que mandava era o abismo. Até aquele momento, Jesus assim, ele chegou ali, estava ali, porque Deus não queria mais se afastar. Deus queria se achegar na vida dele, pecador. Compreende nós? Pedro disse, Senhor, eu sou pecador, afasta-te de mim. Mas Jesus diz, não, eu sei que você é pecador, mas eu sei que você só faz o que você quer, Pedro, mas é exatamente por isso que eu estou aqui. É exatamente por isso que eu estou aqui. Eu não quero me afastar de você, Pedro, porque você é pecador, não. Eu quero me achegar, porque eu quero te salvar. Graças a Deus. Eu estou aqui para chamá-lo para perto, não para longe. Eu estou aqui porque eu quero você do meu lado. Eu quero você do meu lado comigo. Eu quero você junto. Porque nós dois, a partir de hoje, vamos pescar pessoas para o reino de Deus. Pedro, você não está entendendo. Eu estou aqui porque eu não estou olhando para pecadores. Eu estou aqui porque eu estou olhando para pescadores para o meu reino. Você entende o coração e os olhos do teu Deus? Você entende o que ele vê quando ele olha para a terra? O que ele está buscando? E aqui eu quero que você entenda, meu irmão, minha irmã, eu e você somos pecadores. É isso que nós somos. Por quê? Porque a vida inteira nós conduzimos as coisas pela nossa vontade. A gente faz do jeito que a gente acha certo. Nós fazemos as coisas como nós achamos melhor. E o nome disso é o quê? Qual que é o nome disso? Você compreende isso aqui, sim ou não? Porque se eu não estiver compreendendo isso, eu vou cometer um pecado aqui. Vocês estão entendendo isso? O nome disso é pecado. O mundo é isso. A lógica do mundo é essa. As pessoas governam tudo pela sua própria lógica. E o que acontece? Sabe o que acontece com isso? Nada. Não acontece nada. E eu não estou aqui para julgar ninguém, não. Por isso, não para me exaltar, mas para não julgar, eu dou o meu próprio testemunho. Aliás, toda vez que eu leio esse texto, eu já li muito esse texto, todas as vezes que eu leio, eu não consigo fugir de ver nele toda a minha história de vida. Eu vejo nessa beira de mar aqui, quem sou eu? E eu quero que você tome posse, porque durante a maior parte da minha vida, eu fiz tudo sobre o meu entendimento. Eu fiz tudo do meu jeito, como eu entendia melhor. E sabe no que deu? Deu em nada. Depois de 40 anos, só sobrou frustração. Só que tem um detalhe. Em um determinado momento da minha vida, alguém chegou naquela praia em que eu estava. Sabe o que ele viu? Ele viu que eu estava lavando as minhas redes. Ele viu alguém frustrado. Ele viu alguém derrotado. Ele viu alguém cansado. Ele viu alguém desanimado. Mas naquele dia, ele decidiu colocar um S na minha história. Ele incluiu um S na minha vida. Aquela imagem vocês conseguiram? Coloca aquela imagem para mim. Por favor. Vai ser a imagem mesmo. Por isso, presta atenção, a partir daquele dia, o pecado continua tentando nos governar. A partir daquele dia, o diabo continua tentando dizer que eu tenho que fazer como eu acho melhor para mim. Mas todas as vezes que esse pecado vem na minha vida, eu apresento o S que eu ganhei do Senhor. Porque a partir daquele dia, eu não sou apenas um pecador. A minha medida não é minha, eu não sou mais eu, mas pela graça, eu tenho o privilégio de caminhar na terra como um pescador de gente para o reino de Deus. Aqui está a diferença daquilo que o Senhor espera de nós. São duas palavrinhas tão próximas, e eu ia chamar um vídeo aqui, mas não consegui. Duas palavrinhas que são diferenciadas por um S. O que muda um pecador de um pescador? Mas aqui tem nessas palavras o conjunto da verdade maior do Senhor para a nossa vida. E por isso eu preciso que você se aposse disso. Hoje eu preciso que você leve para a tua casa esse S, tá bom? Eu quero que você leve esse S para a tua vida, para o teu ministério. Você precisa entender o grande plano de salvação
que o Senhor Jesus quer nos dar em nome de Jesus. Ele pode. Jesus está aqui nessa manhã, com muitos S's para dar para a sua comunidade, para o seu povo. E sabe por quê? Porque Ele tem um novo tempo para cada um de nós, amém? Você entende? É muito importante se apostar. Ele tem o S da sua salvação para gravar na nossa história. Porque o nome dele é Salvador. Ele tem o S do seu sangue derramado sobre nossas vidas, porque Ele quer dar a nós esse privilégio. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus, isso que nos dá a possibilidade de viver um novo tempo. E eu quero dizer isso porque já foi lido aqui, o Cássio leu aqui, que os dias são maus, né? Sim ou não? Os dias são maus, não foi isso que ele leu? E se os dias são maus, meus irmãos, quero que você entenda, esse mundo nos ilude dizendo que se nós nos esforçarmos muito, vamos vencer. Qual que é o discurso lá fora? Aliás, o discurso que tomou conta das igrejas agora. Se a gente tiver força de vontade própria, nós vamos conseguir. Enquanto, quer dizer para você, sabe o que é isso? O nome disso é ilusão. Quero que você entenda Jesus Cristo hoje. O projeto do mundo é focar tudo em você mesmo, porque o alvo é você. E tudo tem que vir de você mesmo. Tem que ser para você tudo. Entenda o que estão fazendo conosco. O projeto do mundo é para reforçar o pecado de sempre na vida do ser humano. O foco em nós mesmos. Então o problema de Pedro, e é estranho, porque o mundo não consegue explicar, é porque a maioria das pessoas estão se sentindo frustradas, né? Por que as pessoas estão se sentindo tão esburacadas? Por que as suas redes estão tão vazias? Por que tanto esforço pessoal não dá em absolutamente nada? É pior, elas estão fracassadas e sabe o que mais? Elas estão fracassadas e não entendem aonde vai ter saída. Não encontram saída para tudo isso. O mundo não explica, explica? Você não. Pensa num povo privilegiado. Você não, sabe por quê? Porque você está recebendo um privilégio nessa manhã. Meu irmão, minha irmã, o Senhor tem um S para você, uma nova história para a sua vida. Você já recebeu essa nova história. Você tem esse privilégio, nós não podemos desprezar isso. Ainda que nós estejamos vivendo o melhor momento da nossa vida, eu quero que você entenda que o mundo é enganoso, esse mundo é difícil, e as coisas aqui costumam dar erradas, as coisas costumam nos frustrar. Algumas frustrações podem querer entrar no nosso barco, mas eu queria dizer para você, se com Ele você estiver, se esse S fazer parte da tua vida, se a tua fé estiver depositada nele, você tem esperança de que o teu futuro será melhor, você entende isso? Esse é o projeto que o Senhor tem de salvação para nós. Nesse encontro com Pedro, aqui tem muitas verdades que não podemos deixar passar, senão não vai ter S, não vai ter salvação, não vai ter transformação, não tem vida nova. Não tem nada, sabe por quê? Porque sem isso sobra nós mesmos e nós. Sem isso sobra eu e você. E o velho jeito de sempre da gente fazer as coisas. O velho governo. Lá no seu serviço, na sua casa, você faz o quê? Eu faço o que é melhor para nós. É o velho jeito de sempre. Qual é o nome disso? Pecado. Você compreende isso, sim ou não? Você entende por que a nossa rede volta vazia? Porque a vida não dá certo? Para dar certo precisa de Jesus. Jesus não está onde? O jeito é nosso. É a minha medida. Entenda que sem Ele, só vai sobrar o quê? Frustração. Você já ouviu e sabe de qual? João 15:5, que nós já falamos aqui. Jesus disse o quê? Sem mim, vocês não vão conseguir fazer? Pedro, a noite inteira com os seus amigos jogando rede, conseguiram o quê? Portanto, nós que queremos sair de hoje daqui, não de mau banano, nós queremos sair de posse do nosso S, assim, queremos. Eu preciso olhar para essa palavra para entender verdades. Aqui tem tantas, eu não sei quantas eu consigo te dizer, mas eu queria dizer algumas. O teu crescimento, o projeto que o Senhor tem de transformação, tem que entrar um S na nossa história de que pecadores nós somos. Mas mais do que isso, Deus quer ver outra coisa em nós, em nome de Jesus, amém? Compreende isso? E a primeira coisa que eu preciso dizer para você é que nós precisamos querer sempre mais de Jesus e mais do jeito de Jesus. Mais dele, mais do jeito dele. Do que ele espera. E eu digo isso porque talvez um dos maiores problemas que hoje em dia nós vivemos nessa relação que nós temos com Deus é que nós estabelecemos com Jesus uma relação rasa. As pessoas vêm para a igreja, mas aquilo que elas querem de Jesus é os seus mimos. É aquilo que ele acha que é tão importante, mas é um miúdo. Pedro tentou com suas forças e ele fez tudo a noite toda, mas só sobrou frustração. Mas qual foi o convite de Jesus no verso 4? Pedro, vá para onde as águas são mais profundas. Tenta mais fundo.
Tenta se aprofundar. E aqui nessa pequena frase tem um mundo de possibilidades. Porque eu queria dizer para você, nós servimos a um Deus que tem sobre nós uma visão mais elevada. E o relacionamento que Ele espera ter com o seu povo é um relacionamento um pouco maior, sabe assim? Um pouco mais denso, é um pouco mais profundo. Às vezes eu vejo pessoas focadas em coisas tão miudinhas. Eu vejo pessoas em que tem problemas que não tem o menor sentido estar pensando nisso. Mas aqui, tu está gastando as horas, a pessoa está se esforçando com situações que não tinha que ter espaço nenhum na sua vida, mas ela está ali atolada até o pescoço daquela coisa tão pequena. Às vezes o foco todo está na miudeza de nós mesmos, dos nossos mimos. Do que nós queremos, do que nós achamos certo. Irmão, presta atenção. Deus não quer que a gente fique remando em água rasa da vida, não. Deus não quer a gente envolvido nessas coisinhas que não edificam, se apegando em situações menores, coisas que não merecem nem o nosso comentário. Eu penso que Jesus está constantemente convidando pessoas para lugares mais profundos. Vida com Deus é isso, e às vezes a gente não está entendendo. Aliás, esse tempo tem feito isso nas pessoas. Vida com Deus precisa de aprofundamento, nós precisamos querer mais. Nós precisamos, Ele nos convida para nos envolver com propósitos mais nobres nesse tempo. Jesus está preocupado em implantar o reino de Deus no mundo, e nós estamos preocupados com a unha que quebrou. Meu Deus, você não me ajuda, está vendo? Olha o meu esmalte, sai. Às vezes o post da internet é numa coisa tão ridícula. O que significa repostar aquilo ali? Essas coisas tomam a atenção das pessoas, quando questões mais importantes não atraem atenção, não merece um like, não merece uma curtida. Eu fico pensando assim, acho interessante. Quanto mais acesso as pessoas têm à informação, mais rasas elas ficam. Você percebeu? Por que será? Eu confesso para vocês que eu olho a internet, eu olho a internet no YouTube às vezes, mas o pouco que eu olho, 90% do que eu vejo é supérfluo. 90% do que eu vejo é pequeno. 90% não edifica, não melhora, e por isso eu preciso o tempo todo dar um pulo ali no lugar, então Deus que vai me dar uma palavra, que vai me convidar a ir às águas mais profundas. Eu preciso valorizar coisas mais importantes na minha vida. Nós precisamos dessa profundidade, em meio a tanta futilidade desse mundo virtual, perguntando se o olho da mosca é azul, sei lá. Eu me sinto desafiado com esse pedido de Jesus para Pedro. Pedro, vá para onde as águas são mais profundas, porque isso me questiona a pensar que essa coisa rasa que esse mundo está propondo, que as pessoas estão vivendo, nisso eu não vou encontrar nada. Isso não tem nada para mim. Para termos algo que nos sustente de verdade, nós precisamos querer nos aprofundar. Nós temos que nos preocupar com coisas mais importantes do que saber se a miserável da influência sabe sambar ou não sabe. As pessoas estão gastando tempo com isso, comentando na internet que a fulana não sabe sambar. Meu Deus, me ajuda aqui, me faz entender isso. É pecado ver o carnaval? Enquanto isso, lá em casa, só faz o que quer. Lá em casa, trata os outros como quer. E está tudo bem, né? Porque eu não vou no carnaval, eu vou no retiro. Sabe o que eu queria? Vamos ano que vem? Vamos fazer um retiro de nós mesmos? Não precisa se juntar numa chácara, não. Todos nós vamos parar nos 4 dias e falar, eu vou me retirar de mim mesmo. Eu vou glorificar o nome de Deus, porque eu não vou fazer a minha vontade nesses 4 dias. Eu acho que nós precisamos tomar posse disso em nome de Jesus. Isso que nos afasta, meu irmão. Nessa manhã aqui, tem no nosso meio um Jesus querendo acrescentar um S na nossa história de vida, porque Ele tem um novo tempo para todos nós. E eu quero que você tome posse disso, mas para isso nós temos que aceitar o desafio de ir para as águas mais profundas. Com Ele nós temos que querer sempre mais, não dá para ser essa coisa desanimada, essa coisa fria, essa coisa vazia, essa coisa rasa, que as pessoas estão estabelecendo com o Senhor. Não dá. Estão ensinando uma religiosidade aí que nós vamos fugir dessa religiosidade fútil, vazia, morna. Nós precisamos nos aprofundar em nosso relacionamento com Jesus, buscando nele a profundidade de vida que interessa a Ele. Por quê? Porque é lá no mais profundo do nosso ser que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias na nossa vida. É lá no mais profundo, nesse lugar da profundidade, que você vai experimentar milagres. Milagre é algo muito sério. Não é algo raso, não. O milagre só cabe nas profundidades da nossa experiência com Deus. Então nós estamos conversando. Aliás, lembrei agora, nós estávamos, sexta-feira ou quinta, não sei, conversando com uma pessoa muito querida,
uma mulher do Senhor, e ela falou que ela percebe que o relacionamento das pessoas dentro da igreja está meio frio, né? É isso que ela disse. As pessoas que estão dentro da igreja, elas estão meio sem vida, meio frias. E aí a pergunta que se faz é por que será? Por que será que esse esfriamento todo? O que falta? Aí eu fiquei pensando, sabe o que falta? Falta o desejo de se aprofundar no relacionamento com Jesus. Não é ir para a igreja, é ir para lá, estabelecer um relacionamento como você nunca teve. Muito mais profundo. O que falta é sair um pouco das redes, do mundo do nós mesmos, e se aprofundar naquilo que Jesus espera. Eu não sei se você sabe, aqui só tem o que interessa para você mesmo. Tem um miserável demoníaco de um algoritmo te dando só o que serve para você, não para o seu irmão. Não porque Jesus espera, é o que serve para você. E nós temos que abrir mão disso, porque o nome disso é pecado. Para Jesus a rede é outra, meu irmão. Você tem que entender, a rede dele serve para apanhar a gente para o seu reino e não para os nossos interesses. Esse que nos tira da condição de pecadores e faz da gente outra coisa. Entende isso aqui, sim ou não? O tempo presente é líquido, já dizia o Bauman, né? Porque ele é sem consistência. O tempo presente é sem sustentação. Tudo nele é mole, tudo nele é fútil, tudo nele uma hora é uma coisa, daqui a pouco não é mais aquela coisa. Aquela coisa virou nada. Uma hora as coisas não duram. Presta atenção. Relacionamentos, casamentos não duram, não tem peso. Por quê? A vida não tem muito valor. O outro nunca tem valor. Só o que me interessa. Se eu não estou feliz, então acaba o casamento. Não tem. Tudo é meio na superfície. Agora, presta atenção aqui. Nada diz, e de tudo isso diz respeito a um Deus que é eterno. A um Deus que era, que é e vai ser para sempre. Não. Nada disso diz respeito a um Deus que é a rocha da nossa salvação. Porque para Ele as coisas precisam ser sólidas. Ele não muda. Você entende isso? Assim como as suas palavras vão durar para sempre. Pode vir terra, tempo, o que for, céus. A palavra do Senhor vai durar para sempre. E é nisso que nós temos que nos ater. Nos aprofundar nisso que é eterno. O resto vai passar. O ladrão vai roubar, a ferrugem vai correr. E aí? E aí estamos nós frustrados. Você compreende aqui o que Jesus está chamando? Você compreende aqui o que vence o pecado? É muito importante. Então eu queria dizer para você, em nome de Jesus, se nós em algum momento estivermos vivendo uma situação nos sentindo um pouco frustrados, ou se você quis fazer do seu jeito e levou uma rasteira e está tudo bem, sabe o que você faz? Busque se aprofundar como nunca, nunca naquele que nunca muda. Se aprofunde nele, busque nele a solução, busque força na palavra dele, porque para passar o que for, essa palavra nunca vai passar na tua vida. Você pode ouvir essa palavra daqui a 5.000 anos, ela não vai passar, ela é a rocha que nos sustenta, e nós precisamos nos aprofundar nele, nas suas palavras, porque ele veio aqui hoje para acrescentar algo na nossa vida, porque ele quer nos dar um novo tempo completamente diferenciado em nome de Jesus, amém? Compreende o que vence o pecado? Vou falar outra coisa, para isso acontecer, nós precisamos passar por cima das nossas convicções para obedecer a palavra, porque não cabe a nós saber nem onde, nem quando, nem porquê. Aquilo que Jesus manda você fazer, você precisa passar por cima de você. Porque não é você que cabe saber se é certo, se é errado, se é onde, como é que faz. Não cabe. Veja Pedro frustrado aqui, eu estou dizendo porque Pedro está lavando as suas redes, de repente chega Jesus com uma ideia muito estranha. Vai pescar em águas mais profundas, tem muito peixe lá fora, Pedro. E aí Pedro, que se achava o cara experiente nesse negócio de rede, eu acho que ele tentou ser educado aqui, sabe? Ele falou assim, sabe, mestre, o senhor está dizendo que tem muito peixe lá fora? Eu passei a noite inteira lá fora e não tem peixe nenhum lá não. No coração dele é isso. Provavelmente ele estava pensando aqui, ele não sabe que ninguém vai para alto mar com esse sol do dia, porque não pega peixe. Você não está entendendo nada, Jesus. Mas veja, Simão acabou de falhar. Simão passou a noite inteira e não conseguiu pelo seu próprio método nada. Ele está frustrado. Então ele não está em posição de questionar essa sugestão muito estranha do Senhor, né? Ele não está em condição. Daí ele diz a frase que vai mudar a sua vida para sempre, e com certeza ele teve que passar por cima da sua convicção, ele teve que passar por cima da sua história, do que ele achava que sabia, da sua experiência. Ele teve que passar por cima do seu orgulho, e talvez ele tenha suspirado no fundo e falado, se o Senhor está dizendo, então nós vamos fazer, tá? Você pensa que fala, amém, Deus, eu vou lá, porque o Senhor está mandando. Não. Provavelmente assim, ai meu Deus. Bom, o Senhor está falando, eu vou fazer para o Senhor entender que não vai dar certo. Esse é o momento aqui. Agora você sabe aqueles momentos, eu fiquei pensando que Jesus entra na tua vida, e a gente está lá no trabalho, a gente está em casa, a
a gente está na sala, a gente está no hospital, no escritório, na cozinha. E independente de tudo que você sabe, o Senhor vem lá, pede, calma, confie em mim, faça isso aqui. E Ele está te pedindo para você fazer algo que pela sua experiência não tem o menor sentido. Sabe esse momento? Que Jesus te pede para fazer algo que você fala, meu Deus, mesmo? Como assim? Aqui está a questão. Aqui está a questão. E lógico, para fazer o que Pedro fez, ele foi lá e fez o que é o improvável dos improváveis. Sabe o que foi necessário? Renunciar às suas convicções. Pedro teve que vencer o seu orgulho, porque eu não sei se você sabe. Eu e você, nós somos sabidos demais. A gente sabe demais. Esse é o problema de Gênesis 3. A gente quer conhecer o bem e o mal. A gente quer conhecer todas as coisas. A gente se garante demais. Porque o controle tem que estar nas nossas mãos sempre demais. Qual que é o nome disso, irmãos? Agora entenda como esse S precisa entrar na nossa história. Para dar certo, Jesus precisa, querido, assumir o controle. Para dar certo, Ele deseja ser o capitão do nosso barco, do barco da nossa vida. Senão não vai dar certo nunca. Você está compreendendo isso aqui, sim ou não? E por isso Ele pede que a gente vá num horário desfavorável, com o sol na cara, pescar, em um lugar que aparentemente nós já sabemos não tinha peixe nenhum. Por quê? Ele quer nos mostrar que para dar certo tem que ser do jeito dele, não do nosso. Nesse texto, sim ou não, a situação de Pedro, o pedido que Jesus fez para ele, não é mais do seu jeito, Pedro, faz como eu estou mandando. Mas você faz. E querido, preciso que você entenda que quem deseja ter uma realidade transformada, presta atenção, precisa deixar Jesus estar no controle da sua vida. Senão vai continuar no velho mesmo jeito de sempre. E no jeito de sempre é o que nós somos desde Adão e Eva. Não serve, ele tem que estar no controle. Entenda que a pesca terá sucesso se for feita sob a palavra de Jesus. Sob a tua palavra eu vou fazer. É sob a palavra de Jesus. É como Ele quiser. É no lugar que Ele quiser, na hora que Ele quiser e não na nossa. Entende isso, sim ou não? Cristo é a chave. Cristo é a chave, porque sem Ele, os pescadores aqui pegaram o quê? Sem Ele não pescaram nada. E eles usaram todo o seu esforço, todos os seus recursos, toda a sua noite. Sem Ele, só sobra o pecado de nós mesmos, tentando por nós mesmos. E aqui que é o problema, querido. Com Ele, um único lançamento de rede, só um, eles pescaram infinitamente mais do que eles pegaram a vida inteira. Uma jogada de rede, feita sobre a obediência do Senhor, do jeito que Jesus queria, na hora que Ele queria, no lugar que Ele mandou fazer. Você entende isso, sim ou não? Isso diz algo a nosso respeito? Isso nos ensina, sim ou não? Portanto, se até aqui prevaleceu fazer tudo baseado no que nós sabemos, ou no que nós queremos, ou o que nós achamos, entenda que o segredo para transformar uma história de vida é abrir mão das nossas arraigadas convicções de sempre, do jeito que nós sempre achamos, e nos lançar essa loucura de ter fé, e confiar e obedecer, porque quem abre mão e se lança fazendo do jeito dele, vê milagres acontecendo na sua vida, em nome de Jesus, amém? Você recebe a mensagem? Esse é o projeto desse barco, dessa beira de mar aqui. Então, isso aqui tem muito ensinamento. Aliás, a gente podia ficar falando aqui o dia inteiro, mas nosso tempo é curto. Mas eu queria que você lesse esse texto em casa de novo e medite nele, porque tem muita coisa para te dizer aqui. Tem muita coisa que não cabe na pregação. O Senhor quer falar muito com você através disso. Leia de novo na tua casa, porque depois que obedeceu, depois que ele foi abençoado, como nunca, Pedro voltou para a praia, ele se jogou nos pés de Jesus e ele fez o quê? Ele reconheceu, ele admitiu quem ele era. Quem? Um pecador diante do soberano Senhor do universo. Esse reconhecer aqui é fundamental. Por isso ele fala, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Eu queria dizer para você, assim precisa ser conosco, porque esse admitir é fundamental para aquilo que está por vir na nossa vida. Jesus vai acrescentar e quer acrescentar um S na nossa história. E ele deixa Pedro de ser apenas um pecador, se torna um pescador para o reino de Deus. Isso não é pouco, isso é maravilhoso. Eu quero que você também possa. Até então, Pedro achava que ele pescava alguma coisa. Pescava? A partir de hoje você vai ser um pescador de gente, dos meus moldes, será comigo, e aí você vai entender o que é a minha vontade, viver segundo a minha vontade. Aí você vai entender o que é vencer o pecado de nós mesmos, amém?
Mas reconhecer a condição de insuficiência, a condição da nossa incapacidade é fundamental. Por quê? Porque vai mostrar que nós sabemos que para a gente ser alguma coisa, para a gente fazer alguma coisa, sozinho nós não vamos conseguir. Nós precisamos dele do nosso lado. Por isso que nós reconhecemos. Porque muita gente vem para a igreja, recebe o Senhor, batiza, vai para casa fazer o que acha melhor. Muita gente apresenta o seu casamento diante do Senhor e vai para casa tratar a mulher como ele acha melhor, tratar o esposo como ele acha melhor. Muita gente ora a Deus para conseguir um emprego, e quando Deus abre a porta, vai lá trabalhar do jeito que ele acha mais certo. Meu irmão, minha irmã, o nome disso é pecado. Eu quero que você tome posse disso. Pecado não é ficar essas besteiras que a igreja fala, não. Pecado é muito mais profundo. Pecado é saber que sem mim vocês não podem fazer nada. Pecado é saber que nós precisamos de Jesus, nós somos dele conosco, nós vamos abrir mão. Nós somos pecadores sim, mas a vinda dele foi para restaurar e nos fazer ferramentas em suas mãos. Nós podemos tomar posse nessa manhã, que ainda que pescadores nós sejamos, com ele e a sua imensa misericórdia, nós vamos ser restaurados. Tudo na nossa vida vai ser restaurado e a partir disso nós vamos nos tornar o que ele espera que nós sejamos. O quê? Não somente pecadores, mas pescadores do seu reino. Tem pescador aqui nessa manhã? Não é só o Fabinho não, né? Tem pescador aqui, Alvino sabe pescar? Pescadores para o seu, eu tenho esse S aqui para você em nome de Jesus, você recebe? É importante demais, meu irmão. Queridos, é importante não deixar que a frustração, às vezes, porque acontece isso, ela paralise. Às vezes você está tão frustrado com uma história, com um acontecimento, com o que não deu certo, e você para, né? Você se impede, você está paralisado, por quê? Você está frustrado, mas não deixe, isso aqui me ensina demais. O convite do Evangelho aqui hoje, sabe qual é? Tenta outra vez. Tenta de novo, mas agora faz o seguinte, não faz como você sempre fez, não vai como sempre foi não é do seu jeito não é sob o domínio do pecado não, mas como ele andando ao seu lado te dá a medida, é no lugar, é na razão e na forma que ele quer que você faça. Entende que é conversão? Os hebreus têm uma palavra linda para conversão que é shuv, ou shub, né? Shuv, que significa voltar para os braços do Pai. Hein? A vida inteira você pescou no lugar que você acha certo, na hora do dia que você acha melhor, jogou a sua rede do jeito que você acha mais expert, né? Fez tudo que você achou sempre mais legal. Sim, eu aprendi, eu fui na escola, tal. E aí deu tudo errado, e você está frustrado, sabe o que você faz? Volta lá atrás, se joga nos braços do Pai. Isso é conversão para os hebreus. Se joga nos braços do Pai e vai pescar de novo. Tenta outra vez do jeito dele. Esse é o convite do Senhor para a tua vida em nome de Jesus, amém? Ah, pastor, mas está tudo tão bem que eu não quero. Não, tudo bem, uma hora vai dar errado, é a hora que der errado, porque o mundo tem isso para você. Lembra disso. Lembra que o pecado não é ir no carnaval. O pecado é fazer as coisas como é melhor para nós mesmos. E se no carnaval atende só os seus desejos, é pecado. Então não vá. Tem coisas que a gente faz e o S aqui me tira de mim e me coloca. Eu deixo de ser pecador, eu vou ser pescador. Eu vou tirar o foco de mim, vou colocar o foco para fora de mim. Esse é o S. Isso é o que nos faz deixar de ser pecadores para nos tornar pescadores. Sobretudo de gente em nome de Jesus. Entende o reino aqui? Entende o projeto para você? Então entenda que quando o Senhor chega aqui, Ele olha para esse lugar, Ele vem. Quando Ele entra por aquela porta, Ele não enxerga uma reunião de pecadores, porque é o que nós somos. Ele enxerga uma oportunidade de encontrar aqui nesse lugar uma quantidade enorme de pescadores para o seu reino. E é isso que eu e você precisamos ser. Em nome de Jesus, amém? E eu encerro dizendo que a minha oração é essa. Que esse S tome conta da tua vida. Porque pecadores é o que nós somos. Por quê? Por que a Bíblia diz que nós estamos sujeitos ao pecado? Porque todo dia nós estamos ouvindo assim, mas isso não é legal, né? Faz assim do seu jeito, do jeito que você está pensando é melhor. Ela falou isso de você, não perdoa não, porque ela não merece. Tal coisa aconteceu, pode, vai lá e tire satisfação. Todos os dias, lembra Jesus no deserto, o diabo falando assim, pense em você mesmo, faz isso aqui virar pão, se exalta, faz um milagre, é o diabo. E nós estamos todos os dias sujeitos a isso. Todos os dias nós nos levantamos e falamos, diabo, cala a boca. Eu recebi um S na minha vida, e hoje eu não sou mais um pecador como você quer, eu não penso só nos meus interesses, hoje eu recebi um S, eu sou um pescador de gente para o reino de Deus. Eu sou outro tipo de ser humano. Hoje Jesus anda comigo. Hoje Jesus mora comigo. Hoje Jesus está em todo canto que eu estou. Quem manda na minha vida é Ele, não sou mais eu. Quem conduz os meus passos é o Senhor e não mais esse que vos fala. Isso sim é ter o Senhor o tempo todo. Isso sim é vencer o pecado. Esse pecado que nos aflige o tempo todo em nome de Jesus. Amém?
Vocês entenderam? Compreendeu o que é pecado? Lê essa palavra na tua casa, porque Deus vai falar muito mais coisas, porque tem coisas enormes aqui. E que Ele possa, em nome de Jesus, não desistir de nós. Ele sempre venha e Ele traga essa possibilidade de transformação de vida, que é o plano que Ele tem para mim e para você. E assim seremos o que Ele espera. E assim nossa vida vai dar certo, a nossa rede vai ser transbordante, o nosso barco vai arriar de tanta bênção, em nome de Jesus. Amém? Você toma posse? Muito obrigado, Deus abençoe você. Aplauda o Senhor, Deus é bom. Glória a Deus. Vamos